Estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje conversando e discutindo sobre a importância e a relevância da universidade pública no Brasil. Com a professora Nina Ranieri, professora do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e coordenadora da Cátedra Unesco de Direito e Educação, também da Faculdade de Direito, e a professora Roseli de Deus Lopes, professora do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Professor, nós terminamos nosso bloco anterior falando da importância, o papel da universidade de formação. Eu queria trazer para vocês agora uma outra questão em cima disso, né? O papel de formador de inovação das universidades públicas. E uma outra coisa, já agregando aí nessa, o quanto esse contingenciamento, com aspa ou sem aspa, e o corte de verbas para os programas de mestrado e doutorado, isso afeta a graduação e lá embaixo a própria formação de professores. Professora Nina, como isso se dá? Que pacote é esse? Vamos tentar entender. Olha, eu gostaria de primeiro pontuar alguns aspectos nessa questão do financiamento, né? Sim, por favor. Se criou um falso dilema de que o custo do aluno no ensino superior prejudica a educação básica, uma vez que o custo do aluno na educação superior é muito elevado em comparação com a educação básica, que teria um custo aluno muito baixo e que aí estaria uma das causas da má qualidade da educação básica no Brasil, né? Bom, primeiro nós precisamos ponderar que esse é um falso dilema. É um falso dilema por várias razões. Em primeiro lugar, o financiamento da educação básica no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, é feito por estados e municípios, majoritariamente por estados e municípios. A União comparece com cerca de 10% do custo geral desse financiamento. Uma contribuição bem pequena. Uma contribuição bem pequena e que é feita por via do que se chama de função supletiva e redistributiva. São os programas que são feitos para atuarem diretamente na escola, programas de formação de professores, mas o financiamento do dia a dia, pagamento de professor, despesas e a maior parte do transporte da merenda, ainda que a União possa complementar um pouco o transporte e merenda, é dos estados. O grosso do financiamento é dos estados, seguido dos municípios e, finalmente, da União. 60% por conta dos estados, cerca de 40% para os municípios. E a maior parte desse financiamento é feito por via do Fundeb, que o ano que vem termina. E esse é talvez uma das maiores crises que nós teremos caso o Fundeb não seja renovado. É preocupante isso. É muito preocupante. Nós já temos... Mas, desculpa, professora, só para explicar para o nosso ouvinte, também nosso espectador, o que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo nacional que se chama Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e que ele é constituído de impostos estaduais, majoritariamente, e uma pequena parcela de contribuição dos municípios. Não preciso dizer que o Estado de São Paulo é um dos maiores contribuintes para esse fundo, e isso tudo cai num caixa único, estou simplificando, porque a composição do fundo é mais complexa do que isso, e depois redistribuído pelo número de matrículas em cada instituição de educação básica. E todos recebem o mesmo valor. Então, é um fundo redistributivo, a maior parte dele vai para pagamento de salário de professores, que também tem um piso nacional comum, e assim que é feita o financiamento da educação básica no país. Então, quando o governo federal diz que deixará de manter o ensino superior público para investir na educação básica, nós precisamos entender exatamente o que está sendo dito. Porque essa aritmética não é tão simples. Não é tão simples e não é isso que determina a nossa Constituição, que atribuiu, como eu disse, a estados e municípios a responsabilidade por isso. Então, é muito pouco claro o que se diz a respeito disso. Outra questão que é um falso dilema, que o custo do aluno no ensino superior é muito difícil de mensurar,
porque as universidades, especialmente as de pesquisa, têm um custo elevado e que se torna ainda mais elevado quando as universidades mantêm hospitais, como é o caso, por exemplo, do nosso hospital universitário. E que todo esse custo não pode ser dividido pelo número de alunos para dizer que o aluno custou X, porque isso não significa o custo do aluno, porque aí prestação de serviços para a comunidade, o custo da pesquisa. Na Inglaterra, por exemplo, as universidades são obrigadas a preencher detalhados questionários, separando o que é pesquisa do que é ensino, para tentar chegar a esse número, o que não é simples, né? E uma outra questão do nosso falso dilema é a comparação com o restante do mundo. Porque o Brasil, no ensino superior, gasta muito mais do que países como Espanha, Portugal, etc. Bom, vejam o número da nossa população, o número comparativamente com Portugal e Espanha, por exemplo, o número de professores comparativamente, a nossa escala é bem diferente, sendo que nos números relativos, o PIB, o gasto do PIB com educação dentro da OCDE está próximo de outros países, como é o caso dos Estados Unidos e Canadá, precisa ver o valor desse PIB também, a quanto chega, porque são números relativos, não basta dizer são 6% do PIB, porque o que vem para a ponta é muito menos. Então, nesses cálculos todos, há um erro na avaliação do montante final do custo do aluno superior. Agora, o problema não é apenas o custo. O problema é que no ensino superior são formados os professores para a educação básica, formado o desenvolvimento do país, em última análise. Exatamente, quer dizer, você está cortando uma ponta que vai afetar diretamente a outra, né, professor Roseli? Sim, com certeza. E como é que você cria inovação nesse sentido? Como é que você consegue investir para inovar, para fazer mais pesquisa dessa forma? Não, e a Nina abordou a importância do ensino superior para a gente formar os professores. Exato. Mas a importância da universidade para a gente conseguir inovar em todos os segmentos, ela é enorme, porque é na universidade que a gente está formando as pessoas que pensam, as pessoas que vão criar novas empresas. Então, se eu tenho um ensino de massa que não tem qualidade, essas pessoas vão ter que trabalhar em empregos que vão ser gerados por quem? Justamente as pessoas que estão sendo mais bem preparadas nas universidades que estão pelo país afora, que estão nesse ambiente de pesquisa. Nesse ambiente de pesquisa, as pessoas aprendem a pensar, aprendem a descobrir quais são as tecnologias mais avançadas, quais são as oportunidades mais avançadas. Então, um aluno de graduação que não esteja nesse tipo de ambiente em que você pode fazer, né, parte de grupos de pesquisa, onde você está ali convivendo com alunos de pós-graduação. Porque ele chega o desafio também, né? Exatamente, de você crescer. Exatamente. Então, não é só, né, fazendo determinadas disciplinas que essa pessoa vai conseguir se desenvolver para se preparar para poder ser um inovador. E as nossas universidades, em geral, elas estão no trabalho agora, estão no trabalho justamente para melhorar suas técnicas, suas estratégias pedagógicas, para que eles consigam aproveitar melhor esse ambiente interdisciplinar que a gente tem nas universidades. Se eu fizer um curso só profissionalizante, mas eu não conseguir interagir com pessoas de outras áreas, eu não consigo me preparar para poder resolver problemas complexos. Porque é mais do que formar um profissional, é formar um pensador, né? Exatamente. É uma formação quase humanística, é uma coisa muito mais ampla do que um profissional. E é esse o ambiente específico que a gente consegue ter nas universidades que têm pesquisa, ou nas instituições de ensino superior que ainda que não sejam universidades, mas que tem esse ambiente onde você consegue, né, ter esse terreno fértil para você identificar quais são os problemas e você desenvolver soluções voltadas para aqueles problemas que você tem. E nesse sentido, que quando você corta bolsas de mestrado, doutorado, você está minando todo esse terreno, né? Não, e você está desperdiçando todo o potencial que você tem instalado nas universidades. Você tem infraestrutura, você tem profissionais qualificados e às vezes você não tem dinheiro para pagar a conta de energia ou a conta de manutenção daquele equipamento. Se você não tem bolsa para os alunos, né, quem é que vai trabalhar ali no laboratório junto com aquelas pessoas que a gente já formou e que estão aí prontas para a gente poder estar contribuindo, não só para a ciência, mas principalmente nos últimos anos a gente vem se preparando fortemente para a gente poder ter mais resultados em inovação. Toda essa capilaridade, né, que a gente tem, principalmente com os institutos federais, é para a gente conseguir levar,
né, essa ciência de ponta que vem sendo gerada pelas universidades, mas como é que a gente consegue transformar isso em soluções para os imensos problemas que a gente tem no país, que é o que vai fazer com que a gente reverta essa situação do PIB. Né? Eu tenho que gerar mais riqueza, senão não dá para dividir. Você gera riqueza com pesquisa, com incentivo à educação, com crescimento de uma forma geral. Estamos falando aqui dos 160 bilhões de euros que a Alemanha vai investir em 10 anos nas universidades, em pesquisa. Sim. Lá, e veja, 160 bilhões de euros é uma coisa. Não há como cobrar mensalidade para suprir esse tipo de investimento público. Isso que eu ia comentar. Inclusive, há estudos, eu trazer isso para as senhoras. Cobrar mensalidade, você queria cortar, professora, voltando, porque há estudos, inclusive, que cobrar mensalidade do aluno seria uma coisa ínfima dentro do orçamento da universidade. 10%. Pois é. Como de resto ocorre nas grandes universidades. No MIT é 10%, na Columbia é 10%, porque há aportes da iniciativa privada justamente em face da inovação que é gerada. Sim. E há aportes governamentais para as outras pesquisas. A matrícula ou outras taxas que são cobradas, as mensalidades, são elevadas, mas não cobrem mais do que 10% tradicionalmente do custo das grandes universidades de pesquisa. Então, retomando só uma coisa que nós conversamos lá atrás, no começo do nosso primeiro bloco, isso faz parte do desconhecimento, ou de fake news, ou o que for, o nome que a gente quiser dar, com relação à universidade pública? Tem que cobrar a mensalidade do aluno da universidade pública. Faz parte de um desconhecimento até profundo, ou não tão profundo, mas talvez não muito simpático à universidade? Olha, eu diria que sim, e por um outro preconceito também, que quem frequenta... preconceito. Quem frequenta a universidade pública pode pagar Isso. porque fez o ensino básico em escolas privadas, e se podia pagar a mensalidade do ensino privado, pode pagar no ensino superior. Bom, existe uma pesquisa feita há uns anos atrás por um jornalista, o Anselmo Góes, Sim. que utilizou os critérios do ProUni, de atribuição de bolsa do ProUni, para definir, dentro do universo de alunos das instituições federais, das universidades públicas federais, aqueles que poderiam pagar, excluindo os que mereceriam bolsa do ProUni. Ele usou os critérios governamentais. E, de acordo com os resultados dessa pesquisa jornalística que ele fez, apenas 15% do conjunto de todos os alunos das federais é que teriam condições de pagar a universidade. Atendendo, o que então demonstra que não é bem assim. Então há uma série de preconceitos, talvez derivados da nossa incapacidade de comunicação e de um viés ideológico marcante. Hoje, por exemplo, eu li a notícia de que o governador da Bahia, em face de uma greve nas universidades estaduais, está anunciando que a solução, precisamos perder o medo de falar de mensalidades e passar a cobrar mensalidades. O tempo inteiro, quer dizer, a mensalidade acaba sendo uma solução mágica quando tem esses problemas. E há outras públicas, possibilidades, inúmeras outras, que nós deveríamos testar. Fundos patrimoniais, por exemplo, para sustentar as universidades, constituir um fundo ali que fosse gerido em benefício de alunos carentes, como a Poli faz, por exemplo, né? Exato, professor Roseli. Quer dizer, o quanto a gente sofre com esse preconceito e por que a cobrança de mensalidade acaba por parecer a solução mágica, que definitivamente não é. É que, popularmente, quando você fala para as pessoas que não estudaram naquela instituição que se deve cobrar mensalidade, eu acho que isso tem repercussão, mas com certeza não é essa a questão. Quando a gente vai para estudos mais profundos, a gente vê que não é questão de cobrar ou não cobrar a mensalidade, a gente vê até que mesmo as pessoas que teriam condições de cobrar mensalidade, de pagar mensalidade, as pessoas pagam impostos. Então, eles fazem parte da sociedade. Todos pagam a universidade pública, no final das contas, com seus impostos. Né? Mas eu acho que o que a gente tem que olhar é assim, olha, essas pessoas que estão sejam pessoas provenientes de poder aquisitivo mais baixo, que não teriam condições de estar na universidade, que se ela for pública, vão poder estar, ou as demais, o quanto que essas pessoas estão gerando benefício para o país. Né? Se a gente pegar 4 exemplos recentes que saíram aí na mídia essa semana, né, por exemplo, a gente na Poli tem 2 dos 4 estudantes da USP que criaram das 6 unicórnios brasileiras. Sim, isso, exatamente. O Jornal da USP publicou isso. 4 saíram daqui, 4 saíram da USP, 2 saíram da Poli. O que é um unicórnio? É uma empresa que em menos de 10 anos conseguiu, né, chegar aí a um valor de 1 bilhão.
né? Veja De bem. reais ou de dólares, agora eu não estou bem certa. Porque dinheiro é né? beça de qualquer forma. É vamos muito combinar. dinheiro, mas então você vê, se eu tenho uma pessoa que ela ali faz um curso universitário, ela consegue gerar uma empresa que chega a esse valor, quantos empregos essas pessoas estão gerando, Exatamente, né? exatamente. Então, eu acho que A o que a gente validade tem da que importância. calcular é muito mais assim, olha, qual é o preço da ignorância e qual é o É preço isso. da gente investir na educação. Acho que é isso. E a gente está dando muito foco, né, na mídia, nas discussões, etc., para coisas que não são realmente a causa de Exatamente. tudo que está acontecendo, ao invés de canalizar a nossa energia, a gente está aqui em maio, no mês de maio, ao invés de a gente canalizar toda a nossa energia de qual é o potencial dessa juventude que está dentro das nossas universidades públicas, que tem um potencial imenso, né, e como é que a gente canaliza essas pessoas para o setor produtivo, para que eles consigam estar gerando resultado mais rapidamente, o que a gente está fazendo é o caminho inverso. Está sinalizando para eles, olha, não temos perspectivas aqui nesse país, se Isso é você é um terrível. pouquinho mais qualificado, vai embora. Então a gente está tendo uma fuga de cérebros Sim. muito intensa. O que é muito sério. Então, e não é de hoje, né? Não é de Infelizmente, hoje, não é de mas hoje. está se acelerando. Né? A gente vê aí que nos últimos 13 anos a gente tem tido problemas de cada vez investir menos, principalmente Sim. na área de ciência e tecnologia, e qualquer país que hoje esteja desenvolvido, se a gente for olhar na história, Lógico. justamente nos momentos de crise é quando eles deram mais até. Pegar a Coreia do Sul, eu fui Sim. recentemente à Coreia do Sul, quer dizer, Sim. no momento em que eles estavam na situação de maior dificuldade, foi quando eeles tomaram a decisão estratégica de estar investindo onde? Em todos os níveis de educação, né? Aí vai do berçário até o pós-doc, investir em ciência e tecnologia, porque é aí que você vai gerar valor agregado. Agora o Brasil está tomando justamente o contrário, né? Sim, Quer dizer, a gente vai ficar investindo, a gente vai ficar exportando commodities, a gente vai formar as nossas pessoas aqui só com matemática básica e língua portuguesa. E saber ler e escrever. Como se isso fosse Não suficiente para a gente, neste novo milênio, né, a gente conseguir ter um bom padrão, uma qualidade de vida para a nossa população. Então, acho que esse Está deixando de ser competitivo de uma forma esse discurso brutal, está né? totalmente invertido, né? Eu acho que assim, a gente precisa ver como é que a gente faz com que toda essa base instalada que a gente já tem, a gente já vinha nesse processo de melhorar, né? Quais são os índices? Às vezes a gente fica usando indicadores estrangeiros, sendo que a gente teria que ter outros indicadores que fossem Sim. mais relevantes para a gente. Então, a gente vinha no processo de qualificação, de ajustes, etc. Né? Se você está com um avião voando, ele está apresentando problemas, você não vai derrubar ele, né? Sim, você vai ver qual é o exatamente. problema que ele está apresentando, corrigir o problema enquanto ele está voando. Exato. E é isso que a gente precisa. A gente precisa rapidamente que a gente tenha realmente pessoas qualificadas, com planejamento estratégico. A gente tem o Plano Nacional de Educação, que já diz ali o que a gente tem que fazer. Está tudo mapeado, Em né? 2010, a gente fez a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, então a gente lá também mostrou como é que está esse nosso sistema, como é que ele está se conformando e onde que estão as necessidades mais emergentes. Então, acho que a gente não pode desprezar os inúmeros estudos científicos que foram feitos já por brasileiros e por estrangeiros para que a tomada de decisão seja feita com bases em evidências e não em suposições ou, às vezes, situações aí mais ideológicas do que... Exatamente, essa ideologia que está minando tudo, a discussão de uma forma ou de outra. Senhora Nina, a professora Roseli tocou em alguns pontos que eu queria só que a senhora comentasse. É a base que nós já temos, que a gente não pode perder, o foco estar errado e precisarmos de uma decisão estratégica. Parece que nós estamos perdendo a base, a decisão estratégica não vem e o foco continua desfocado. Só concorda? Quer dizer, Concordo o que a gente precisa inteiramente. fazer? Não é? Nós estamos num processo de retrocesso acelerado. O que é assustador. O que é né? assustador, Muito porque sério. essa discussão, nessa altura, sim. anos praticamente 20 do século XXI, nós Exatamente. voltarmos a discutir se filosofia e sociologia devem ou ciência não ou não. ser ensinados, o que é um exemplo paradigmático dessa visão, e pior, destruir um parque instalado, né, de ciência e tecnologia que vem sendo montado há anos, né, com o trabalho de muitos. Né? É pior do que não construir, é destruir o que já tem, É né? destruir. É muito pior ainda. Nesse quadro, nesse retrocesso acelerado, que nós estamos quase chegando ao nosso final, mas a gente não pode deixar de comentar esse assunto, que é a CPI montada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo para investigar as universidades públicas paulistas. O que significa? Qual é a validade de uma CPI dessas? Isso faz parte do retrocesso acelerado, professora Nina? O que significa essa CPI? Por quê? Olha, se nós pensarmos que com esse retrocesso acelerado existe uma grande dose de ignorância,
Eu diria que faz parte. Ignorância do que as universidades fazem. A ignorância de ignorar mesmo, de de não saber ignorar, o que está acontecendo. não saber o que está acontecendo. E que, no caso das universidades estaduais paulistas, é um patrimônio do Estado de São Paulo. É um Sem patrimônio onde todos nós, com os nossos impostos pagos, contribuímos para ser construído. E cada cidade que tem um campus de uma dessas Sim. 3 universidades cresceu Sim. aceleradamente, Sim. graças a esse parque. Sim, sim. Então, realmente não dá para entender. E, novamente, o problema do financiamento se apresenta. Sim, de novo. Nessa CPI, novamente o problema cobramos mensalidades ou não, como se isso fosse não só resolver o problema que não resolve do financiamento, mas como se isso fosse o foco principal. Que não é essa a discussão, não. A discussão não é essa, a discussão é produzir inovação, gerar tecnologia, formar professores. O problema da educação básica passa, em grande medida, pela má formação de professores. Se houvesse um foco aí para melhorar essa crise de aprendizado na educação básica, seria investir pesadamente na formação de professores e valorizar a carreira dos professores. É uma discussão que nós não ouvimos. Uma discussão que não apareceu. E o que funciona e funciona bem é sob ataque. É isso, professor Roseli, para quase finalizarmos, a CPI faz algum sentido? Essa CPI também, para mim, o que me parece que se quer muito mais gerar ruído de novo. Sim, né? Exatamente. Porque as nossas universidades paulistas, elas vêm trabalhando há muitos anos e São Paulo está na situação que está, graças a todo o trabalho dessas 3 instituições, dentre outras que existem aqui, mas eu acho que elas se destacam não só no Estado, mas se destacam internacionalmente. Se a gente pega nos rankings, elas estão ali entre as primeiras, e não é pouca coisa, porque mesmo nesses rankings, que eles não contam tudo aquilo que é importante, a gente está ali entre os 4% melhores das universidades que são avaliadas. Isso é bastante coisa. E, assim, as portas estão abertas, as nossas contas são absolutamente transparentes, o Tribunal de Contas, né? As universidades vêm fazendo a sua lição de casa, porque como o ICMS caiu, a gente precisou fazer uma lição de casa, porque é necessário. Então, assim, acho que até é um desrespeito. Eu acho que a casa está aberta. Qualquer coisa que os nossos legisladores quisessem vir, eles poderiam estar vindo aqui. Eu acho que tem coisas muito mais importantes que a gente precisa fazer nesse momento para a gente retomar o desenvolvimento, ao invés de ficar gastando tempo, né, gastando energia de todo mundo, para você poder ficar explicando coisas que estão absolutamente transparentes, publicadas, etc., ao invés de a gente canalizar os nossos esforços para que a gente consiga avançar mais rapidamente nesse sentido, de gerar mais oportunidades para os nossos estudantes, né? Eles têm um potencial enorme adormecido, então, ao invés de gastar toda essa energia para isso, acho que a gente tem que investir para que a gente possa dar a virada, gente. Porque o tempo está passando e passando muito mais rápido do que antes. Esse mundo está muito mais acelerado. Verdade. E aí, para finalizarmos mesmo, uma pergunta rápida em cima disso que a gente está discutindo, de tudo que nós discutimos aqui. Porque ainda se pergunta isso, por incrível que pareça. Perguntar o papel da universidade pública na sociedade brasileira estar descolado da realidade, senhora Nina? Não acho que a universidade pública esteja descolada. Não. A pergunta, se perguntar qual é o papel... Parece incrível ter que responder isso nessa altura, né, do século XXI. Exatamente. Né? Mas uma sociedade que não reconhece o valor das suas universidades, por si só já está descolada, né, do século XXI. Se nós não formos capazes de compreender a riqueza que é gerada em termos globais dentro das universidades públicas, criando bens públicos, que é justamente o aluno bem formado, a pesquisa de ponta, desenvolvimento, etc. Então, essa sociedade toda está descolada. Está descolada, precisa voltar rapidinho, é verdade, professora Roseli? Então, eu acho que a sociedade reconhece a importância das universidades públicas. Por exemplo, aqui, se você for perguntar para qualquer pessoa no estado de São Paulo, ou mesmo no Brasil, porque a Universidade de São Paulo, por exemplo, ela é conhecida nacionalmente, ou se você for onde você tem uma universidade federal instalada, as pessoas vão reconhecer a importância. Eu acho que algumas pessoas que estão em tomada de decisão nesse momento, né, que estão, às vezes, no legislativo,
que precisam conhecer um pouco mais. Então, acho que cabe a gente conseguir explicar numa linguagem que eles entendem, porque às vezes pode ser que eles tenham dificuldade de entender os materiais que já existem. Então, acho que cabe a gente conseguir explicar de uma maneira talvez mais fácil de ser compreendida, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa, né, que essas pessoas que estão nessas posições não tomem decisões por impulsos, né, mas que Nem de uma forma ideológica, né? Estejam bem assessorados para que possam usar já trabalhos que já estão publicados tanto por brasileiros, como a gente tem muitos estudos estrangeiros, né, sobre coisas do Brasil. Usem esses estudos para sua tomada de decisão, usem o método, né, da pesquisa científica para poder realmente atacar as questões, ao invés de ser por suposição, ou então, como muitas vezes acontece, porque o outro fez assim, eu quero fazer totalmente diferente para deixar a minha marca. A gente precisa de políticas de Estado, a gente precisa evoluir como sociedade, né? E não é... E a universidade está aqui para ajudar, né? A gente está aqui de portas abertas sempre, Justamente, e as outras instituições de ensino superior no Brasil também estão de portas abertas para a gente poder contribuir. Excelente. Bom, o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença da professora Nina Ranieri, professora do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e coordenadora da Cátedra Unesco de Direito à Educação, também da Faculdade de Direito, professora Roseli de Deus Lopes, professora do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, responsável pela concepção e viabilização da FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, onde ela é, desde 2003, coordenadora geral e diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Professoras, muitíssimo obrigado pela presença das senhoras. Obrigada a você. A conversa foi extremamente esclarecedora. Espero que tenha sido para o nosso público também. Muito obrigado. Um bom final de semana. Nós voltamos na próxima sexta.